Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco. Nós não somos uma instituição religiosa, nem uma organização, não temos fins lucrativos, mas seguimos apenas o ID de Cristo para pregar o Evangelho de uma forma gratuita a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco com vocês, olhando para tudo que está acontecendo, em nosso país e principalmente no mundo religioso. Eu não tenho a intenção aqui de ofender nenhuma denominação ou seja lá a instituição, seja lá o que for. Esse não é o nosso papel. No entanto, é nossa obrigação trazer uma reflexão sobre as condutas que atualmente têm denegrido a imagem já da decadente comunidade evangélica. Eu digo decadente em virtude das aberrações que ao longo de décadas vêm surgindo e vem ganhando força entre pessoas simples que muitas das vezes são levadas pela emoção e pela necessidade a acreditarem em tudo, que se mostra, e que se diz, que se julga ser de Deus, sem que elas mesmas façam uma indagação ou chegue a uma conclusão ou uma observância pelas Escrituras para saber se de fato o que se está praticando está de acordo com as Escrituras. Nós temos visto de tudo um pouco, desde venda de água de Jerusalém, azeite de Jerusalém, cajado de Arão, lenços e meias da prosperidade, cimento da prosperidade, colher de pedreiro da casa própria, além das unções de cachorro, da cobra, das vassouras ungidas, dos arrebatamentos, das semeaduras e votos, dos dentes de ouro, chegando até ao cúmulo de trocarem o dinheiro por um dinheiro supostamente ungido, que na realidade não passa de papel em branco, como foi um caso daquela família que foi abastecer o seu carro com o dinheiro santo e quando o frentista pegou era apenas papel branco. Isso sem falar das distorções que fazem para embasar todo tipo de atrocidade. As pessoas são levadas a uma sessão de indução psicológica, passam por uma lavagem cerebral, são reprogramadas para acreditar em tudo que muitos charlatões têm pregado. A comunidade evangélica sabe muito bem disso e, na sua grande maioria, tem se mantido em silêncio. E por quê? Pelo fato de que quem está propagando tudo isso, de quem está levando adiante tudo isso, são justamente seus maiores medalhões da fé. Hoje a fé é um artigo de consumo, hoje os jargões se tornaram a nova linguagem, as fantasias criadas são as realidades dos cristãos, de alguns cristãos, não vou generalizar aqui. Mas o pior ainda está por vir. Quando Cristo faz uma separação entre a política e a fé, entre o que é de César e o que é de Deus, a igreja tem, eu digo com a igreja entre aspas, eu não falo da igreja verdadeira, que somos nós, cada um de nós somos igreja, mas falo da igreja enquanto instituição, enquanto organização. Ela tem abandonado o que é de Deus para estar ao lado do que é de César. O resultado que vemos é justamente este, de pastores pedindo propina, envolvidos em escândalos, recebendo para manter o rebanho sobre a vontade de seus líderes e não sobre a vontade de Deus, sobre a vontade do controle eleitoral de seu pastor, que enriquece à medida em que o povo padece. Para ocultar tudo, tais mestres de seus próprios ventres usam as escrituras para impedir o povo de questionar a lisura de tudo, questionar seus atos. Pois quando o povo se levanta e começa a questionar, eles logo se defendem. Não toqueis nos meus ungidos, é o que Deus diz. Só que eles esquecem que quando Saul desobedeceu a ordem de Samuel,
Na mesma hora, ele deixou de ser ungido de Deus. Deus já havia escolhido outro para seu lugar. E o fato de Davi não ter tocado Saul é tão somente porque ele sabia que o seu tempo haveria de chegar. Não seria por suas mãos que Saul cairia, mas pelas mãos de Deus através dos seus próprios inimigos. Muitos dos líderes de hoje têm se metido em escândalos por causa do poder, por causa do dinheiro, e não conseguem ver que sua queda, sua derrocada, se dará pelos seus próprios inimigos. E quais são estes inimigos? Os mesmos que hoje os bajulam, que hoje os pagam para manter o povo em currais. Tais religiosos se veem perseguidos, mas não, eles não são perseguidos. Apenas estão colhendo o que semeiam. Estão colhendo aquilo que eles semearam ao longo dos tempos. Se o povo hoje tem desacreditado de Deus e do Evangelho, esse desacreditar se dá pelo fato da banalização da fé e do surgimento de vertentes que estão transformando as pessoas em verdadeiros dependentes químicos de moveres, os quais saem de lugares que são considerados doentios e acabam em entrar outros piores. O Evangelho de Cristo nos ensina a ver a realidade como de fato é a realidade e a entender que neste mundo não teremos apenas um mar de rosas, mas teremos momentos de dificuldades, teremos momentos de sofrimento, porque tudo isso faz parte de nossa existência. Não atente para esse papo de que isso não te pertence. Não atente para essa onda de se enfiar debaixo de coberturas, pois os caras não conseguem nem se cobrirem direito. O povo hoje é ligado em novidades, o povo curte algo novo, o povo é fissurado no que é chamativo e esquece que a maconha, no início, dá um barato legal, mas logo pede algo mais pesado, então o cara vai e usa uma coca, que logo pede algo mais pesado ainda, então ele vai se ver no crack. E aí, no final das contas, ele se encontra com a cova. Da mesma forma hoje, estes que brincam de religião, estes que alteram as escrituras, deturpam as escrituras, que têm feito das páginas das escrituras, das páginas da Bíblia, em verdadeiros baseados para oferecer a pessoas que chegam a seus templos com uma necessidade. Estes não querem dar a solução, estes querem aumentar mais o problema para que estes se tornem dependentes. O Evangelho de Cristo, para estes, não é o suficiente, porque ele é simples demais. Nós precisamos de algo mais pesado, algo mais chamativo, de algo mais poderoso, de algo mais sobrenatural. E aí eles incluem as tais unções, incluem as semeaduras, incluem as campanhas intermináveis, movidas e regadas a dinheiro, inclui tudo o que Cristo havia arrebentado no Templo de Jerusalém. Meu amigo, se você procura algo mais do que a liberdade, algo mais do que a vida, algo mais do que a alegria de poder contemplar as coisas simples da vida, a ser feliz com o que tem, como a tua família, como os teus amigos. Se você procura algo mais, me desculpe, mas você é vazio, você é pobre, você é mesquinho, você é egoísta, você ainda não sabe o que é viver. Pois viver é entender que as coisas mudam quando nós mudamos, e essa mudança representa algo melhor. O Evangelho de Cristo se propõe a nos ensinar a entender justamente a vida, a saber como viver, a saber como valorizar cada momento, cada pessoa, cada coisa que encontramos e vemos nelas
o mover de Deus. Se você quer buscar poder, busque viver a graça e o Evangelho. Busque a ser um pequeno Cristo. Você quer ver o sobrenatural? Então, ame mais, perdoe mais, viva mais, pois esta é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.